Bom, olá pessoal, boa noite, né? Conforme conversamos, hoje vai ser a nossa aula de legislação empresarial aplicada, né? Infelizmente, por conta de tudo que anda acontecendo nos últimos dias, né? Nós não tivemos uma aula presencial, mas aí a partir dessa semana vocês terão a aula online, né? Hoje, por dificuldades com o YouTube, eu vou postar para vocês o vídeo. Eu espero que vocês tirem suas dúvidas pelo WhatsApp, né? Estou postando na plataforma também de vocês, lá já tem o pré-aula, aula e pós-aula. Se vocês ativaram lá, vocês perceberam que tem bastante material de leitura, como a disciplina é legislação, então nós temos mesmo um grande material de leitura, né? Basicamente as leis e as tributações, tudo que está acontecendo atualmente, tá bom? Bom, vamos começar, né? A primeira coisa que eu vou falar com vocês hoje vai ser sobre legislação empresarial, empresário individual e sociedade empresária e tipos societários, né? O empresário individual, então, nós temos uma diferença. O empresário individual, ele exerce uma atividade empresarial, né? Só que sem sociedade. Então, por exemplo, eu vou lá e abro minha empresa e aí eu começo a trabalhar nessa empresa. Só que eu ainda não formalizei. Por que eu não posso formalizar como MEI, né, como microempreendedor individual? Pelo o valor do faturamento anual, né? Então, o empresário individual, ele vai acabar sobre legislação empresarial, empresário individual e sociedade empresária e tipos societários, né? O empresário individual, então, nós temos uma diferença. O empresário individual, ele exerce uma atividade empresarial, né, só que sem sociedade. Então, por exemplo, eu vou lá e abro minha empresa e aí eu começo a trabalhar nessa empresa. Só que eu ainda não formalizei. Por que eu não posso formalizar como MEI, né, como microempreendedor individual? Pelo o valor do faturamento anual. Bom, vou falar um pouquinho sobre o MEI, microempreendedor individual, né, como eu falei anteriormente. O MEI tem sido muito falado nos últimos anos, para quê? Para aquelas pessoas que trabalham na informalidade venham a trabalhar formalmente, né? E aí tem várias campanhas do governo para as pessoas se cadastrarem como MEI, né? Então, por exemplo, eu tenho um salão, eu sou manicure, eu sou cabeleireiro, eu sou barbeiro, né? Eu posso me cadastrar como MEI? Posso. E aí eu só posso ter um funcionário como MEI, né? Passou disso, eu vou ter outra enquadração tributária. Então, o MEI teve uma mudança, né? Geralmente de ano em ano há uma mudança aí nos valores monetários, mas até do dia 1º de janeiro até dia 31 de dezembro ele tem que ter, eu tinha falado no vídeo anterior, 86 mil, mas não é 81 mil de declaração anual. Então, o que é essa declaração? Todas as vezes quando a pessoa vai lá no seu estabelecimento e compra alguma coisa, você vai fazer o quê? Emitir nota fiscal. Todo mundo faz isso? Não. Geralmente a gente vê muito isso em mercado, em comércio no geral, quando você compra um produto. Agora, quando a pessoa está prestando um serviço, nem todas as vezes é emitida nota fiscal. Por exemplo, você foi lá e fez a unha, foi na manicure. Ela emitiu nota fiscal? Dificilmente. Só que ela tem que declarar isso anualmente, porque todo mês ela paga o tributo para o governo. E aí no final do ano, né, no início do ano, ela tem que declarar os rendimentos do ano anterior. Se ela não emitiu, muitas vezes ela vai ter um problema muito sério para poder fazer essa declaração, né? Então, se todas as minhas vendas somadas do dia 31 de janeiro ao dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, tem que dar no máximo 81 mil anual, que vai dar uma média aí de 6.700 por mês, né? Então, se eu me enquadro nisso, então eu sou MEI, microempreendedor individual. Que aí eu vou lá, o cadastro é muito simples, né? Como o próprio nome diz, é no Simples Nacional, né? E aí a pessoa faz pela internet mesmo, ela emite os boletos, né? Futuramente a gente vai ver como é que se cadastra em todos esses formatos. E aí ela já se enquadra como microempreendedor individual, né? Bom, então falei um pouquinho sobre a diferença, né, entre o empresário individual e o microempresário, né, o MEI.
E aí as pessoas geralmente confundem, mas o empresário individual, ele pode ter no máximo um faturamento anual de 360 mil, né? E aí se ele passar disso, ele vai ser enquadrado como microempresa, né? E o microempreendedor individual é até 81 mil reais ao ano, né? Vou falar também sobre a empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, né? EIRELI, desculpa, né? Onde é uma empresa que atua sem sócios, né? A responsabilidade do empresário, ela é limitada ao capital social, ou seja, tudo aquilo que ela investiu na empresa, né? Os investimentos, o dinheiro, os bens. Então, por exemplo, eu vou abrir uma loja, eu peguei o dinheiro que eu tinha, aluguei o espaço, reformei, comprei todo o material que eu vou usar naquela loja, né? E se acontecer alguma coisa, os meus bens da minha casa vão estar envolvidos nesse processo? Não, é só os bens da loja, da empresa, né? Então, ele possibilita a atuação individual sem sócio, mas a responsabilidade é limitada àquilo que a empresa tem registrada no seu nome, né? Então, é difícil a gente ver, né, ainda esse formato. É uma pessoa jurídica, né? Tem um CNPJ, tudo certinho. E não se confunde com a pessoa física do empreendedor, nem seu respectivo patrimônio. Então, são separadinhos, são caixinhas separadas, né? O empresário titulado, o EIRELI, poderá responder com seu próprio patrimônio pessoal por obrigações da empresa nas mesmas hipóteses previstas nas sociedades limitadas. Então, são casos específicos que ele vai poder responder com o seu patrimônio, tá? Bom, vou falar um pouquinho sobre a sociedade empresária, né? Nesse tipo de empresa é possível ter a atuação de vários sócios, 2 ou mais sócios, né? Sendo a responsabilidade limitada ao capital social da empresa, né? Então a gente consegue perceber que ele parece muito, né, com o EIRELI, a diferença é que eu posso ter sócios. Então, no lugar, junta eu e mais um amigo e vou abrir uma empresa, um aplicativo de celular, né? Só que aí eu vou ter toda aquela parte daquele escritório onde as pessoas vão estar trabalhando, né? Todo aquele capital que eu investi juntamente com o meu colega. Pode ser o capital intelectual, onde eu vou estar pagando alguém para poder estar fazendo esse serviço, ou pode ser o capital de bens que eu tenho na empresa, né? Então, é pessoa jurídica também, a sociedade para exercício da atividade própria de empresário, ou seja, produção, circulações de bem, prestação de serviço, né? E aí ele vai se enquadrar mais ou menos ali no empresário individual, onde eu não posso, por exemplo, se a pessoa está realizando algum tipo de atividade de natureza científica, literária ou artística, ele não vai se enquadrar nesse processo, tá? Então é a sociedade que a gente mais vê, né? A SA, a Sociedade Limitada, a LTDA, todas elas fazem parte desse processo de sociedade empresária, tá? Bom, aí nós temos a sociedade simples, né? Onde é pessoa jurídica com atuação coletiva, ou seja, 2 ou mais pessoas vão estar dentro da sociedade. E aí já pode entrar a prestação de serviço. Então, por exemplo, juntou um grupo de médicos, né, recém-formados, e eles vão abrir um centro clínico. Qual vai ser o tipo de sociedade? Sociedade simples, porque eles vão estar em prestação de serviço. Então, por exemplo, eu vou abrir um complexo de saúde onde vou ter médicos, dentistas, né, fisioterapeutas, pessoas que vão estar prestando serviço ali, mas todos não serão meu empregado, todos serão meus sócios, né? Então, eles vão enquadrar em sociedade simples, né? No lugar de eu trabalhar como profissional liberal. Por quê? O profissional liberal é aquela pessoa que, por exemplo, eu me formei em administração, eu vou ser contratada para prestar um serviço para uma empresa X e eu vou emitir a nota fiscal como profissional liberal, né? Então, eu preciso estar cadastrado nos órgãos, por exemplo, eu preciso ter o CRA, eu preciso ter o CRC, né, para poder prestar esse serviço e assinar como administrador, como contador, né? E aí, geralmente, eu presto um serviço para aquela empresa. Esse serviço pode ser periódico ou esse serviço ele pode ser intermitente. Então, por exemplo, todo início de ano sou contratada para prestar uma auditoria em algum lugar.
Então, eu sou profissional liberal, então eu não tenho um vínculo com aquela empresa, eu presto o serviço e saio. Já na sociedade simples, não. Eu sou sócia da empresa, mas eu também presto serviço para essa empresa. Então, eu junto um grupo de pessoas e vou prestar o serviço, tá, para essa empresa. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre princípios cambiais, né, classificação de títulos de crédito, espécies de títulos de crédito, letras de câmbio, nota promissória, duplicata, etc. Né? Quanto à estrutura do título de crédito, ela pode ser ordem de pagamento ou promessa de pagamento. Ordem de pagamento é quando eu recebo um documento e eu vou no banco sacar naquele momento. Então, como se eu estivesse pedindo, por exemplo, uma certificação de que aquilo que está na minha mão eu posso ir no banco sacar. Né? Então, por exemplo, pode ser um cheque, pode ser uma duplicata, apesar da gente quase não ver mais esse tipo de transação, né? Cheque, por exemplo, é muito difícil da gente ver, mas ainda existe, né, no mercado, e geralmente quem mais usa são empresários, né? É difícil ver uma pessoa física hoje usando cheque, mas ainda tem, né? E o cheque é uma garantia de que eu vou receber. Só que se eu pego o cheque, né, que pela lei não existe cheque pré-datado, onde eu vou levar ele, eu comprei alguma coisa em 5 vezes. Aí eu vou dividir, a pessoa todo mês vai lá no banco sacar, vai lá no banco. Isso, né, formalmente não existe. O que existe é a nota de pagamento, a ordem de pagamento, que é o cheque. Tanto que se a pessoa levar, você deu o cheque para parcelar em 5 vezes, e ela levar os 5 no banco, ela vai depositar o cheque. Pode ter fundos ou não, mas ela vai depositar, tá? E aí nós temos o que é promessa de pagamento, segundo a legislação, é a nota promissória. Então, a nota promissória, quem é um pouco mais antigo aí, vai lembrar daquele bloquinho amarelinho que a pessoa tinha que ir lá preencher, e quando eu pagava, a pessoa devolvia a nota para mim e eu rasgava aquela nota. Então, aquela nota promissória é sim uma promessa de pagamento, né? É aquilo que eu deveria estar utilizando, né, para exercer finalmente aquele pagamento, e não um cheque pré-datado. Bom, quanto à sua emissão, né? Aquilo que nós falamos lá, que é a estrutura títulos de crédito, nós temos a emissão causal e a não, desculpa, a causal e a não causal, desculpa. São aqueles, causal, são aqueles que sua emissão está vinculada a uma operação ou negociação específica prevista na lei, né? Então pode ser uma duplicata, pode ser o conhecimento de transporte, pode ser conhecimento de depósito, né? Então, ela tem uma causa. Eu estou emitindo aquilo porque eu fiz uma transação com a pessoa. Então, por exemplo, a duplicata só pode ser emitida em razão da venda de uma mercadoria ou de prestação de serviço, né? Então, se eu prestei o serviço, então eu posso sim emitir aquilo para a pessoa poder me pagar, né? Como ordem de pagamento. O conhecimento de transporte só pode ser emitido quando celebrado o contrato de transporte em que uma das partes é uma transportadora. Então, por exemplo, você entregou um produto para uma transportadora, ela te emitiu um cupom e ela está dizendo que vai entregar aquilo pela troca do seu cupom, né? Então você foi lá e pagou, deixou o documento, e aí ela vai entregar o documento em troca daquilo. Tanto que se der qualquer tipo de problema com o extravio, a primeira coisa que eles vão perguntar é: cadê seu comprovante, né, do cupom? O conhecimento de depósito ou olerite, né, só será emitido por armazéns quando firmado contrato de depósito, né? Então eu deixei o meu produto X lá e em troca ele está me dando um certificado de que eu deixei, né? Então, assim, antigamente o banco, como é que era o banco, né? Quando um dos primeiros bancos que chegou no Brasil foi o Banco do Brasil, né? E aí como que era feito? A pessoa deixava a quantidade de dinheiro no banco e o banco emitia uma nota falando que aquele dinheiro estava lá, né? E aí, enquanto isso, ela trabalhava com aquele dinheiro. Então, eu poderia sair de um estado para outro com aquele documento e aquele documento ia valer em outro estado. Hoje é muito fácil, com a internet, com os sistemas, tudo isso. Mas naquela época o que valia era o papel,
Então a pessoa chegava lá com o papel timbrado, ela poderia tirar aquele valor em outra agência bancária, né? Então vocês podem ver que nós tivemos uma evolução, mas não tão longe daquilo que já acontecia antes, né? A não causal são aquelas que a emissão independe da causa específica ou prevista na lei. Por exemplo, tanto o cheque quanto a duplicada podem ser emitidos em qualquer situação a fim de garantir um crédito, né? Então, o que a gente mais vê é a não causal, né? Então, por exemplo, você comprou uma coisa e você entregou para a pessoa, mas a lei, ela indica que tem alguns casos específicos que é de obrigação das partes que estão realizando ou firmando o contrato estar lá, né? Que são obrigatórios, tá? E aí nós continuamos falando sobre o título de crédito, né? E aí, quanto ao modelo, eu tenho um modelo livre, né? Significa que não há qualquer exigência governamental quanto a quem pode confeccionar o título, né? O emitente pode elaborar o título de forma que lhe for mais conveniente, desde que faça presentes todos os requisitos do título que está sendo confeccionado. Então, por exemplo, a nota promissória, né? Eu vou colocar lá tudo que eu julgo que é importante. E aquele papel vai se fazer valer, né? Então, por exemplo, nós temos um modelo já, aquele que compra em papelaria, até hoje você encontra, né, da nota promissória. Mas eu posso fazer um documento, a próprio cunho, colocar lá todos os dados e a pessoa assinar, eu assinar, né? E ele vai valer perante a justiça, tá? Ou então ele pode estar vinculado, né, estabelecendo os padrões previstos por lei, que, por exemplo, a folha de cheque. Então, a folha de cheque, ela é emitida pelo banco, ela vai valer naquele banco, né? Então, eu preciso verificar quais são as exigências do mercado para, enfim, colocar aquilo que prevê a lei, tá? E aí, quanto à circulação do título, título ao portador é aquele que confere ao possuidor do documento o direito de crédito, né? Então, por exemplo, eu passei o cheque para a pessoa, e aí eu repassei esse cheque para uma terceira pessoa, né? Se eu não coloco o P para lá, que só aquela pessoa pode sacar, qualquer um pode sacar aquele cheque, né? Ou então eu posso fazer o título nominal, que é isso que eu falei, eu coloco o nome da pessoa, só quem pode sacar é aquela pessoa. E o título ao portador é quem está portando aquele documento que pode sacar, né? Então eu preciso, por exemplo, eu posso endossar aquele documento, colocando a minha assinatura, né? Eu posso verificar se aquela pessoa vai estar direto no banco, né? Então, realmente, nós vamos ver as diferenças aí, né? Bom, gente, eu sei que nós estamos num momento muito delicado, né? Mas eu acredito que se vocês escolheram neste momento estar cursando a faculdade, é um momento oportuno. Eu peço para vocês, aproveitem esse momento para ver todo o conteúdo que está no portal de vocês, né? Na próxima semana nós vamos ter mais encontros para falar um pouquinho, e aí eu vou passar uma atividade valendo nota. Então eu peço para vocês, fiquem atentos, né, a todas as atividades. No Zap, quem não tiver no Zap, você conhecer, pede para inserir, mandei um e-mail para vocês também. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição, né? Às vezes vocês podem chamar pelo Zap, eu demoro um pouquinho, mas eu vou estar realizando todas as atividades, respondendo o mais rápido possível, tá? Então não deixe. Então, se tá na dúvida, né, tá em cima do muro, procura um dos professores, né? Procura a gente aí nas redes sociais, nas mídias, no WhatsApp. Eu realmente espero que esse momento passe logo para que nós estejamos juntos, né, na sala de aula, tá bom? Agradeço vocês e fiquem em casa. Obrigada e até a próxima.